Deu certo aí? Deu. Fala, galera, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Mais uma vez, às 19 horas em ponto, horário de Brasília. Quem vos fala é o professor Adonai Fineza. Eu sou mestre em geotecnia e doutor também em geotecnia, assim como o nosso digníssimo e ilustre professor Klinger Senra, que nos dará a honra desse mini curso nessa noite. Também mestre e doutor, mestre em geotecnia e doutor também em geotecnia na área de barragens. Então, vocês estão em excelentes mãos. Quero cumprimentar aqui a todos aqui. Luiz Fernando, direto do sul da Bahia. Que bacana, cara, você com a gente aí. Luiz Fernando, que é engenheiro lá da Floran, trabalha lá no sul da Bahia. Que bacana você estar aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eti, boa noite também. Elisete, seja bem-vinda. Alexandre Gomes, Ronan, alguns eu não estou vendo aqui o roxinho, mas estou vendo o nome só. O Alisson eu conheço já tem muitos anos, quase 5 anos já. Yara também. Karina Salatiel, orientada minha de TCC, que bacana. Rafaela Gomes, Edilene e Ana Beatriz, sejam todos bem-vindos ao curso Introdução à Engenharia de Barragens. Quem vai ministrar o curso é o professor Klinger. Então, eu vou até cortar depois a minha imagem aqui para não pesar, mas eu estarei aqui ouvindo todo o curso e sempre que necessário for, pode me chamar que eu estou aqui à vontade. Pessoal, a ideia é realmente vocês terem aí uma introdução do que é engenharia de barragens. O professor Klinger, ele leciona essa disciplina já há alguns anos, projeto de barragens, e dentro desse curso de pós-graduação, nós vamos trabalhar toda a parte de auditoria, toda a parte de segurança, elaboração de planos de ações emergenciais, projetos de barragens, elaboração de laudos técnicos de consultoria, de auditoria, né? Então, realmente é um curso bem completo, muito completo mesmo. É um curso aí no mercado bem completo. O valor está super acessível, né? Em relação ao que o mercado pede, né, pelo curso. E hoje, para vocês terem ideia, aí, nós temos uma gama de barragens no Brasil muito grande, né? São 7.400 barragens, menos de 500 foram auditadas esse ano de 2020. Só para vocês terem ideia do tamanho do mercado que nós temos em barragens. Mas eu não vou delongar aqui, vou deixar o professor Klinger, fique à vontade, pode se reapresentar aí e fica com a palavra. Obrigado, professor. E eu que agradeço, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com pessoas novas, caras novas, além dos nossos digníssimos alunos, né? Tem alunos e ex-alunos nossos aqui, compondo o time com a gente, pessoas que eu conheci também pelas redes sociais, Instagram, YouTube. É muito prazer, é muito bom estar aqui com vocês, muito prazer. E aí, como a Adonai já falou, meu nome é Klinger, sou professor da Univiçosa, do Centro Universitário de Viçosa. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa na área de geotecnia e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre introdução à engenharia de barragem, certo? Vamos explorar um pouco sobre o mercado de trabalho, como que está o mercado de trabalho hoje, como que já esteve, certo? E aí, quais são as próximas perspectivas em relação à engenharia de barragens? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Se essa tela estiver pequena aí para vocês, vocês podem clicar nessa reticência que se encontra no canto superior direito da minha tela e clicar em fixar vídeo e ampliar tela, certo? Verifica para mim se deu certo, se aparece a tela de slide aí para vocês, por favor. E dá um joinha se tiver tudo ok. Ok? Joia. Bom, deixa eu habilitar o bate-papo aqui. Ok, muito obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. O que é a engenharia de barragens? Quando nós falamos em engenharia de barragens, fundações, túneis, engenharia rodoviária,
nós estamos falando em ramos, certo? Ou sub-áreas, podemos falar assim também, sub-áreas da engenharia geotécnica ou da geotecnia. Joia? Então, ao falar sobre engenharia de barragens, nós estamos falando, portanto, nesses ramos, nesses braços da engenharia civil, engenharia ambiental, de certa forma, engenharia de minas, geologia de engenharia, como sendo uma área de especialização da geologia. E para contextualizar essa parte de engenharia geotécnica e mais especificamente engenharia de barragens, nós podemos tomar algumas ciências. Deixa eu só habilitar o pessoal aqui para entrar. Nós podemos tomar algumas ciências de estudo da engenharia geotécnica, das quais podem ser citadas a geologia de engenharia. Então, em todo curso de graduação em engenharia civil, em geologia também, mas engenharia ambiental, minas, a gente vai ter as cadeiras aí de geologia de engenharia, onde nós vamos explorar quais são os aspectos envolvidos com rocha, desde formação de rochas até a sua aplicação em barragens, túneis, rodovias, certo? É muito importante que nós conheçamos esse tipo de litologia, quais são as estruturas geológicas que estão envolvidas nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos de barragens. Por quê? Porque nem todo tipo de rocha pode ser utilizado em um projeto de barragem. Às vezes nós pensamos, bom, rocha é um material de muito boa resistência, é de alta resistência comparado com o solo, então por isso ela pode ser utilizada em um empreendimento da engenharia. Não necessariamente. Nós precisamos estudar tanto características físicas, mecânicas, hidráulicas. Essa caracterização nós já fazemos na engenharia civil, mas uma caracterização que não deixa de ser muito importante e o engenheiro civil não tem tanta afinidade, não é tão explorado assim na graduação como deveria, é a parte química, de caracterização física, de caracterização química, de rochas. Eu já vi projetos, já vi engenheiro projetista de barragens trabalhar com um determinado tipo de rocha, levar algum tipo de rocha, um determinado tipo, para fazer investigações, para fazer ensaios de laboratório, e ele simplesmente pegou um caminhão, 6 metros cúbicos, por exemplo, lá de um material rochoso, e deixou esse material ao ar livre para poder ensaiar posteriormente. Uma semana depois, o projetista voltou nessa região e já não tinha rocha, tinha virado areia, porque aquele material era muito erodível. Então, não necessariamente rocha tem a ver, está diretamente relacionado com fator de segurança, com total segurança nas nossas obras de barragens. Então, um outro ramo, uma outra ciência, na verdade, é a mecânica dos solos, onde nós precisamos estudar e determinar o comportamento do nosso solo, que vai compor a nossa fundação, as ombreiras de uma barragem, o nosso maciço. Precisamos conhecer propriedades físicas. Então, nós estamos falando de granulometria do nosso material, qual é a diferença entre uma argila, qual é a diferença entre um silt, uma areia para aplicação em barragens, em aterro. Precisamos analisar também características hidráulicas, qual é a permeabilidade, qual é o coeficiente de permeabilidade do nosso maciço, de preferência que essa barragem seja a mais impermeável possível. Nós precisamos fazer de tudo para que a água, algum fluido destinado aí a ser reservado em uma barragem, não entre para dentro desse barramento. O que é uma barragem? É nada mais do que uma estrutura que vai servir para uma contenção, certo? Ao longo de uma seção transversal, seja de rejeito, de algum resíduo industrial, de água. Agora, precisamos fazer de tudo para que a água não entre. Depois que essa água ou esse fluido entrar, nós precisamos fazer de tudo com que esse material saia, não fique dentro do maciço para que não sejam geradas
poda-pressões, acréscimos de poda-pressão que podem levar essa estrutura a um rompimento. Joia? Então, faz parte da mecânica dos solos essa caracterização física, essa caracterização hidráulica e também mecânica. Todo empreendimento, toda obra de terra, e aqui nós citamos barragem, fundações, túneis, rodovias, ferrovias também, né, de certa forma como a infraestrutura de transportes, precisa ter a sua resistência analisada. Resistência de todas as partes que estão envolvidas diretamente com obras de terra. E por isso, nós precisamos verificar qual é a coesão do nosso material, qual é o ângulo de atrito, ou seja, as propriedades de resistência em relação tanto à parte grossa quanto à parte fina desse solo. E, para complementar, nós podemos falar também na mecânica das rochas, como uma terceira ciência. O que vem a ser essa mecânica das rochas? Ela, da mesma forma que na mecânica dos solos, vai servir como uma avaliação do comportamento mecânico das rochas que estão envolvidas aí no nosso projeto, certo? Essas três ciências de estudo, elas podem ser utilizadas, como eu falei, para as outras sub-áreas da engenharia, né? Independente dessa engenharia, aquela que envolva a obra de terra, então vai diretamente está relacionado com a geologia, mecânica dos solos e mecânica das rochas. Porém, ao trabalhar na engenharia de fundações, ao se ter um projeto de engenharia, ao trabalhar na engenharia de barragens, ao se ter um projeto que envolva o empreendimento de barragens, não basta simplesmente que nós estudemos rochas e solos, comportamento de rochas e comportamento de solos. Nós precisamos estudar também o comportamento hidráulico e hidrológico do nosso empreendimento. Por quê? Nós vamos ver algumas etapas de projeto, quais são as etapas de projeto de um empreendimento, de um projeto de barragem, e para início de conversa, você precisa estudar na sua fazenda, né, na sua área, onde o empreendimento vai ser realizado, você precisa verificar quais são os dados hidrológicos, estudar a sua bacia de captação, a sua microbacia, que vai captar, vai levar essa água, essa vazão de enchente para a sua barragem, e estudar também a bacia de acumulação, que é o nosso reservatório propriamente dito. Joia? Você precisa estudar período de retorno, tempo de recorrência, vazões máximas, e isso nem sempre vai estar relacionado com algum projeto de túnel, projetos de fundações, rodovias, mas na engenharia de barragens nós não podemos deixar de verificar esse impacto da água. Joia! Eu trago aqui para vocês uma imagem que, a princípio, não tem nada a ver com barragem, né, com geotecnia de forma geral, mas ela representa o meu início de carreira na engenharia de barragens. Eu me formei no início de 2014 e antes de estar colando grau, um conhecido, né, um amigo que tem uma empresa de geotecnia, falou: Clínio, surgiu uma demanda aqui, alguns projetos de barragens para o noroeste de Minas, região perto de Brasília, e aí topa pegar esse projeto? Aí falou: tudo bem, né? Estou formando, desempregado, uma mão na frente, outra atrás, por que não? Geotecnia era a área que eu mais tinha gostado na graduação, a parte de barragens me chamou muito a atenção, e aí, por que não? Né? É excelente quando você pode sair da graduação em uma área que você já gosta e poder entrar direto no mercado de trabalho nela. Nem sempre essa é a realidade de muitos. Existe sempre, deixa eu só habilitar mais o pessoal aqui. Existe sempre uma demanda, né? Quando você forma, você precisa, como eu gosto de brincar, comprar o leitinho das crianças. E nem sempre vai ser direto, né? Vai surgir aquela oportunidade diretamente na sua área de interesse. Então, durante a graduação, a parte de geotecnia de barragens me chamou muita atenção, era a área que eu queria seguir, mas no final da graduação eu também fiquei muito tentado a trabalhar com estruturas metálicas.
Eu acredito que a universidade em si tem a sua influência, tem o seu peso, mas não diretamente para o graduando que está colando grau. Acredito também que o professor é quem tem um impacto muito grande, quem tem uma influência muito grande nessa área que você vai trabalhar. E nos primeiros períodos da engenharia, comecei vendo muitas disciplinas mais práticas voltadas para a geotecnia. Aí, quando você vai chegando lá no seu 7º, 8º período, começa a estudar metálicas, né, estruturas metálicas, galpões, e se o professor consegue puxar a sardinha para o lado dele, aí a coisa é um pouco diferente. E isso aconteceu comigo. Então, fiquei dividido. Vou, não vou, vou fazer um mestrado na área de estruturas metálicas, vou ficar com geotecnia. E, no final das contas, resolvi ficar com a geotecnia, não me arrependo de forma alguma. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho muito interessante que muita gente, já vi muitas pessoas criticarem a sua graduação. Bom, fiz uma engenharia ambiental e não aprendi a dimensionar aterro sanitário. Fiz uma engenharia civil e não sei executar um edifício. Então, isso é muito relativo. Por quê? Porque a graduação, ela não nos dá o know-how para você pegar qualquer projeto e do nada fazê-lo, né? Os já formados aí podem compartilhar comigo desse pensamento. A graduação, qualquer faculdade que seja, qualquer universidade, ela nos deve dar as ferramentas, o caminho das pedras para a gente conseguir correr atrás daquilo que a gente vai precisar para um determinado projeto, né? Para uma determinada execução de algum determinado serviço, alguma prestação de serviço, enfim. E exatamente nessa época, entre 2014 e 2016, estava acontecendo uma crise no país que fez esse cenário desses vários prédios que vocês veem aí, ele sofreu uma certa influência não muito positiva. O país passava, você vai lembrar comigo, passava por uma crise financeira, econômica, e na engenharia, o primeiro setor que sofre com essa crise é a construção civil. Então, quem é de Viçosa, né, e que passasse pela Rua dos Estudantes, uma rua com vários prédios só para estudantes, iria ver várias placas de aluga-se prédios inteiros com um ou outro apartamento alugado. Por quê? Porque isso é do nosso histórico naquela época. Então, a demanda ela não era maior do que a oferta por apartamentos, por aluguéis. E o interessante disso é que onde que a geotecnia entra aí, né? Como eu coloco para vocês aqui, ó, a engenharia de barragens, ela é um ramo da geotecnia em ascensão. Eu costumo brincar também que acho que Deus é engenheiro civil, porque no mesmo momento que nós passamos por essa crise econômica e uma crise, de certa forma, na construção civil, o mercado saturado, a oferta era maior do que a demanda, acontecia uma outra crise que o nosso país, principalmente, também passava. Que crise era essa? Crise hídrica. Então, quando se tem crise hídrica, você vê vários tipos de empreendedores correndo desesperados, procurando profissionais que façam algum tipo de estrutura para segurar essa água. Que estrutura que nós estamos falando? Barragens. Então, nesse mesmo período onde a construção civil caía, a geotecnia ou a engenharia de barragens, ela tinha cada vez mais demanda. Por quê? Porque faltava água. Nessa região onde nós fizemos os primeiros projetos, em 2014, 2015, nós tínhamos fazendeiros perdendo milhões porque não conseguiam irrigar os seus cultivos, as suas plantações. Com isso, o que eu sempre gosto de falar para o pessoal saia da graduação sabendo um pouquinho de cada coisa. Você não é obrigado a saber 100% de barragem, 100% de concreto armado, de metálicas, de saneamento, mas é muito importante que você saiba o básico, o feijão com arroz de cada uma dessas áreas, porque lá na frente basta que você
complemente, tá? Você faça uma especialização, seja um mestrado, doutorado, mas que você tenha um algo a mais em relação àquilo que você quer trabalhar, seja aí principalmente do seu interesse, do seu gosto na área, ou seja porque foi a primeira oportunidade que surgiu e você passou a ter gosto por ela. Então, nessa mesma época, vocês verificam isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí o sistema Cantareira em São Paulo, que abastece boa parte da Grande São Paulo, que na época estava atuando basicamente em volume morto. Por quê? Crise hídrica, certo? Então, o grande interessante para nós na engenharia é isso. Se você sabe lidar com um pouco de cada área, você tem o seu lugar ao sol, você tem o seu lugar no mercado. Se uma área desaquece, a outra aquece e assim vai. Então, eu passei um pouco por isso na minha pós-formatura dos meus primeiros trabalhos e é a área que eu atuo até hoje, graças a Deus. E quais são, portanto, as áreas de atuação na engenharia de barragens? Nós podemos citar estudos de impacto ambiental, certo? Envolvendo principalmente engenheiros ambientais, engenheiros civis, engenheiros de agrimensura, engenheiros de minas, geólogos. Por quê? Porque quando você vai fazer um diagnóstico, né, de meio físico, aqueles diagnósticos que compõem um estudo de impacto ambiental, meio físico, socioeconômico, paleontológico, meio biótico, você precisa ter a sua especialização no assunto. E essas engenharias, de forma geral, elas permitem trabalhar nessa área de estudos de impacto ambiental aplicados a projetos de barragem. No nosso caso, né, especificamente aqui na geotecnia de barragens, nós temos aí os levantamentos de meio físico. Então, nós podemos atuar na determinação das características de geologia, geomorfologia, estudo aí do relevo, recursos hídricos, clima, tudo são tópicos que vão compor um estudo de impactos ambientais e também a parte de pedologia. Tem algum agrônomo aí, alguém da agronomia? Uma área que me encantou, quando eu fui colocar um pezinho lá no mestrado na agronomia, no departamento de solos da UFV, foi com a disciplina de gênese e classificação de solos. Porque lá é abordada uma classificação mais voltada para uso e ocupação do solo, principalmente em relação a áreas de cultivo, áreas agrícolas, que a engenharia civil não aborda. Então, é um contexto que nós vamos ver, nós vamos falar alguma coisinha disso lá em pavimentação, falando sobre classificação MCT, uma classificação de solo brasileira, mas mais superficialmente, claro, do que uma classificação em função estritamente de pedologia. E por que eu estou falando isso? Porque acho muito interessante que nessa mesma época fiz alguns trabalhos em estudo de impacto ambiental e eu fui responsável pela parte de meio físico envolvendo a pedologia para empreendimentos de barragem. Para algumas empresas que nós prestávamos serviço, essa caracterização pedológica ela podia ser feita por engenheiros civis. E para outras empresas que eram mais, vamos falar entre aspas, mais chatas, mais rigorosas, com vários critérios operacionais, quem poderia fazer essa classificação pedológica dentro desse estudo de meio físico tinha que ser um agrônomo, tinha que ser algum especialista da área de pedologia. O mais interessante é que essas empresas mais rigorosas são justamente aquelas que nós temos mais visto rompimento de barragens. Então, no mínimo, interessante, engraçado, né? Isso aí. Mas, ok, além da parte de estudo de impactos ambientais, nós podemos também citar, obviamente, a parte de projetos e execução de barragens. Por que projetos e execução? Porque você pode ser responsável tanto pela parte só de projeto e terceirizar essa execução, ou responsável por ambas. Joia? A parte de perícias é uma área também nova em função da demanda. A partir do momento que nós passamos a ter uma maior fiscalização no país, em função desse número alto de rupturas de barragens, essas perícias começaram a ser cada vez mais solicitadas.
O que vocês acham sobre essas rupturas que têm acontecido no nosso país? E, estatisticamente, né, uma universidade do Canadá fez um estudo, uma estatística, e é comum, né, entre aspas, é comum que 2 barragens se rompam a cada 10 anos, estatisticamente falando. O que acontece é que a gente tem visto cada vez mais essa estatística tendo um número maior, né? Se você começar a fazer um levantamento aí dos últimos 10 anos, nós temos bem mais do que 2 barragens aí, aqui em Minas Gerais, por exemplo. Então, por isso que a fiscalização tem ficado cada vez mais assídua em cima disso e nós temos precisado cada vez mais fornecer auditorias, fiscalizações em cima desse assunto. Ano passado, também em uma região próxima de Brasília, nós fomos chamados para fazer uma perícia de uma barragem que tinha rompido. E aí o proprietário nos chamou porque ele tinha contratado uma empresa especializada em irrigação, e essa empresa falou, ó, nós também fazemos o projeto de barragem, se vocês quiserem. E aí um proprietário como um leigo no assunto, que não tem a mínima obrigação de saber, né, em relação às atribuições da empresa, do profissional, ele falou, tudo bem, vocês garantem a barragem, toda a irrigação, vamos lá. Na primeira vez que a barragem foi enchida, que encheram o reservatório dessa barragem, ela rompeu. E aí nós fomos chamados para verificar o que tinha acontecido. E aí a gente fazendo uma vistoria, né, em loco, nós verificamos algumas coisas muito básicas que não poderiam ter passado batido. Nós verificamos que não foi feita nenhum tipo de sondagem, nenhum tipo de verificação do solo, nenhuma prospecção para verificar qual era o tipo de material que estava na fundação dessa barragem. E na região da ruptura em si, onde o maciço rompeu, nós começamos a ver que existiam várias camadas de diversas cores. E a gente achou aquilo estranho. Quando você vai fazer um projeto, uma barragem, você precisa, de preferência, utilizar o mesmo material, né? São as chamadas barragens de terra homogênea. Se isso não for possível, que você utilize 2, 3, 4, 5 ou mais, mas com boas características de resistência. E a primeira pergunta que nós fizemos, né, para a empresa que fez o projeto e executou era, teve sondagem? Não teve sondagem. Bom, mas e esse material do maciço da barragem que rompeu? De onde foi tirado? Bom, nós pegamos o material da fundação da barragem e para ajudar, né, a reduzir a movimentação de terra, a gente usou esse mesmo material, deixou o material secar e usamos esse mesmo material para compactar a barragem. Então, olha que doideira. A primeira coisa que você precisa fazer é retirar um material ruim, tá? Para que você não tenha dor de cabeça com ruptura, com recalque da barragem e descartar esse material, levar para outra região, fazer piscicultura com ele, aquilo que for de maior interesse que não envolva grandes resistências. Mas, no caso, era o material que tinha sido utilizado na própria barragem. E aí nós fomos verificar as espessuras de cada camada compactada, né? Existe uma coisa chamada controle de compactação, que consiste em você fiscalizar o número de camadas, o número de passadas de cada equipamento de compactação, seja um rolo liso, um pé de carneiro, um rolo pneumático, e nada disso tinha sido feito com o mínimo controle. E a empresa, no caso, queria alegar que a barragem rompeu por conta de uma ruptura na manta impermeabilizante. Então, é uma estrutura toda revestida com uma manta impermeável, uma manta geossintética, uma geomembrana, que é utilizada para não deixar com que a água, o rejeito ou algum material venha entrar, venha percolar para esse maciço. E aí vem a primeira questão. Quando nós fazemos um projeto de barragens, nós precisamos pensar da seguinte forma: essa barragem está suscetível a ter uma percolação. Como ela vai ter essa percolação, nós precisamos fazer um dimensionamento pensando nas piores condições possíveis, ou seja, o seu maciço saturado, a água infiltrando, o seu rejeito infiltrando, né, aquela lama pela barragem e criando um aumento de pressão que pode levar a sua barragem à ruptura.
Então, para início de conversa, já existia vários erros, né, que pudessem incriminar judicialmente aquela empresa. E, no final das contas, foi resolvido que a empresa iria arcar com todos esses custos. Agora, em 2020, de 2 semanas para cá, eu fui chamado para fazer uma outra perícia também, em conjunto com uma outra empresa aqui de Viçosa, e a gente ficou agora do outro lado da mesa. Era um proprietário que nos chamou, porque aconteceu um rompimento na barragem dele. Tá? Esses rompimentos de barragem que eu tenho citado aqui são de pequeno porte, então por isso que não sai mídia nem nada, porque o impacto ambiental é matar no máximo meia dúzia de pé de couve, né, jusante, não envolve perda de vidas humanas, mas envolve prejuízo. Então, nessa ruptura, o empreendedor, né, o nosso cliente, falou o seguinte: essa barragem foi feita, não tem projeto e a gente quer saber o que aconteceu, se a ruptura foi na manta ou não. Eles não queriam culpar alguém, eles queriam saber o que tinha acontecido. E quando o seu empreendedor ele já fala que o empreendimento, a barragem no caso, não tinha projeto, já começa errado, né? Fazer obras de terra sem projeto, no mínimo, ou você vai estar muito contra a segurança, ou você vai estar muito a favor da segurança, porém, antieconomicamente, certo? E na engenharia que a gente quer sempre tentar o tempo inteiro, né, poder juntar economia e segurança. Bom, e no final das contas, nós falamos para o empreendedor, nós podemos validar essa perícia, podemos verificar se aconteceu ou não um rompimento em função da ruptura na manta, dessa saturação, mas se isso pode ser utilizado por você judicialmente ou não, isso já são outros critérios, porque para início de conversa não tinha projeto. Ok, e assim foi, nós estamos tocando a perícia, né? Os resultados do laboratório chegaram semana passada e vamos fazer o laudo lá, verificando como é que estava a segurança antes dessa ruptura dessa membrana e após, né? Tem como a gente fazer isso hoje, com softwares, por exemplo, isso é muito tranquilo de se fazer. Auditorias, já em um contexto de segurança de barragens, que é mais o nosso foco aqui. O que é uma auditoria? A primeira vez que eu fui escutar sobre auditoria de barragens foi depois de ter formado. Durante 5 anos de graduação, durante toda a disciplina de barragens, nunca tinha ouvido falar o que é uma auditoria. Consiste em você prestar, né, um empreendedor prestar contas para um órgão ambiental sobre como está as condições ou como estão as condições de estabilidade das suas estruturas de barragens. Então, aqui em Minas Gerais, né, os responsáveis por fazer essa fiscalização são a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, a ANEEL, também responsável por estruturas de usinas hidrelétricas, barragens de usinas hidrelétricas, o antigo DNPM, né, a atual ANM, a Agência Nacional de Mineração, é responsável agora por essas barragens de mineração, essas barragens de rejeito, e nós vamos fazer uma vistoria em campo, em loco, das condições de estabilidade dessa barragem. Como que estão os taludes, montante, jusante, se existe algum tipo de monitoramento, de instrumentação dessa estrutura ou não. E em função desse aumento nos números de rompimento de barragens que nós temos encontrado, né, nós temos verificado aí, essa auditoria tem sido cada vez mais solicitada. E muitas vezes não se encontram profissionais. Nós prestamos durante bons anos, durante quase 10 anos, auditorias para empresas do Triângulo Mineiro, sul da Bahia, norte de Minas. Por quê? Porque na região mais próxima faltava esses profissionais, né? Faltava engenheiro geotécnico, engenheiro civil ou geólogo de engenharia que tem a especialização nessa parte de barragens. E também não podemos deixar de citar a área de pesquisas. Bom, como assim pesquisas? Isso é em um contexto acadêmico? Não, não necessariamente. Eu conheço empresas aqui de Belo Horizonte, próximo de nós, que contratam profissionais, contratam engenheiros geotécnicos para um departamento de pesquisa
dentro daquela empresa. Como assim? Às vezes a empresa quer ter um diferencial e ela contrata, né, ela cria um corpo técnico para pesquisar novas metodologias de projeto. Conheço empresas que criaram novos dimensionamentos de filtros, né, de sistema de drenagem interna em barragens. Elas não têm a mínima intenção, o mínimo interesse de patentear esse método. Aquilo está lá para ser um diferencial delas, simples assim. Mas é uma área muito em alta também, tá? Principalmente em um contexto acadêmico, né? Bom, ok. Quais seriam as finalidades de uma barragem? Nós já vimos algumas, né, e podemos complementar. Aproveitamento hidrelétrico, né, podemos citar várias usinas aqui, usina hidrelétrica de Itaipu, um mega empreendimento que foi construído na época da ditadura militar, uma barragem binacional construída em Itaipu, próximo, né, na divisa entre Brasil e Paraguai. Podemos citar a regularização de vazões de curso d'água para fins de navegação, também abastecimento urbano, seja ele público, seja ele industrial. Controle de inundações, quem nunca ouviu falar dos piscinões da Grande São Paulo? São reservatórios, né, que são utilizados, muito utilizados, na época das cheias, né, na época das chuvas, onde São Paulo é uma cidade impermeabilizada, né, basicamente, o sistema de drenagem, a rede pluvial já não aguenta grandes chuvas. Então, o que acontece é esses piscinões são reservatórios distribuídos ao longo das cidades para acumular água no período da chuva. Depois que passa a tempestade, né, passa a cheia, esse reservatório libera essa água para a rede pluvial novamente e assim não causa grandes transtornos de enchentes ao longo de toda a cidade. Certo? Então, São Paulo, Grande São Paulo, é uma região que utiliza muito esses piscinões. Bom, mas se você buscar uma imagem na internet, por exemplo, de um piscinão, você vai ver uma piscina IG, toda azulzinha, você vai ver um piscinão de São Paulo, você vai ver uma barragem. O que é uma barragem aos olhos dos órgãos que fiscalizam toda a nossa política de engenharia de barragens? Se você entrar na plataforma da FEAM, ela vai falar que uma barragem é toda uma estrutura que serve para barrar algum material, algum curso d'água ou criar um reservatório. Bom, então um piscinão é considerado uma barragem? É. Pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, o piscinão de São Paulo é considerado uma barragem. Só que não vai ter aqueles taludes de montante, talude de jusante, crista, a sua fundação convencional. Mas precisa ser auditado? Precisa ser auditado, precisa ser vistoriado. Podemos citar aqui a finalidade de irrigação, né? Demos exemplos aqui das áreas de fazendas, grandes propriedades aí com cultivo agrícola, que estavam perdendo milhões em função de não ter água para irrigação, acúmulo de rejeitos, de resíduos de mineração, as barragens de rejeito, certo? E aproveitamento industrial de forma geral. Ok. Agora, em relação a tipos de barragens, nós temos dois grandes tipos de barragens que podem ser diferenciados em relação à sua estrutura, ao material que vai compor essa barragem. Nós podemos citar as chamadas barragens convencionais, aquela que nós vemos todo dia, né? Para quem tem contato com barragem, é dessas que vocês vão ver, que são as de maior empreendimento, né? Se você entrar na internet e digitar barragem, vai ser essas que vão aparecer. E existem outros tipos de estrutura também, utilizados para menor porte, para se criar um açude, piscicultura, que são as chamadas barragens não convencionais. Barragem de alvenaria, barragem de madeira, alvenaria de pedra, mas, como eu mencionei, utilizadas para obras de pequeno porte, para piscicultura, enfim. Agora, quais são esses tipos de barragens convencionais? Nós, primeiramente, podemos citar as barragens construídas com concreto e podemos citar as chamadas barragens de gravidade ou de concreto massa. Tá? Você vê ilustrações sobre essa barragem. Um maciço de concreto, que também pode ser vazado.
mas ele é construído em função do seu próprio peso. O seu dimensionamento é gerado em função do próprio peso da barragem. Então, nós vamos ter o empuxo da água do seu reservatório sobre esse material, vamos ter subpressões, que são as pressões da água na fundação da barragem, e vai ser esse peso dessa estrutura que vai garantir essa estabilidade. Joia! Outro tipo, barragens com contrafortes. São barragens de concreto, que têm um volume de concreto reduzido em relação às barragens de concreto massa, de concreto gravidade, e elas contêm esses pilares, né, esses pilares corridos, né, poderíamos falar assim, esses contrafortes, que vão ajudar a absorver a carga, o empuxo da água e distribuir para as fundações. Isso gera economia? Gera em relação ao volume de concreto. E por falar em economia, nós não podemos deixar de citar as barragens em arco. São barragens de concreto armado, que possuem uma seção inferior, uma seção menor em volume de concreto do que essas barragens de gravidade, e por possuírem um volume menor, ainda que armadas, elas precisam estar encaixadas em ombreiras e fundações em rocha. Por quê? Porque nós vamos ter um bruto de um volume aqui de água, um grande empuxo, uma grande carga, que vai distribuir essas tensões por compressão para a nossa barragem, por isso que ela tem essa forma de arco, né? A curvatura voltada para jusante, e a carga, o empuxo da água vai ser jogado por um maciço de concreto e distribuído para as ombreiras e fundação. Se você coloca uma estrutura desse porte em um vale encaixado de concreto, pesada, em solo, não vai prestar. Por conta de quê? Por conta da carga de todo um reservatório que está sendo jogado para essa fundação. Então, de preferência, né, e você precisa ter isso no seu projeto, na sua verificação, existe material competente, existe rocha nessas fundações? E se existir, como que é essa rocha? É uma rocha pouco fraturada ou muito fraturada? Se ela for muito fraturada, ela até pode ter condições de resistência, mas ela não vai segurar a água também no seu reservatório. A água vai passar por aquela fundação, por aquelas ombreiras. Ok. Podemos citar também as chamadas barragens de terra, sejam elas homogêneas de um mesmo material ou zonadas, constituídas por diferentes solos. Aqui você vê uma barragem de terra homogênea, geralmente para pequeno porte. Então, ela é constituída só por solo compactado, só por argila compactada, e ela vai possuir uma linha freática ou uma linha piezométrica que pode, enfim, tocar aqui no talude de jusante. Ó. É assim, né? O talude em contato com o reservatório, nós chamamos de talude de montante, e, ao outro lado, talude de jusante. Qual é o perigo de nós termos água ou termos essa linha freática tocando o talude de jusante? É que aqui nós temos um gradiente de pressão da água. Fora da barragem, a pressão é pressão atmosférica. E aqui dentro? É pressão. É a pressão que a água faz tendendo a afastar esses grãos de solo compactado. Então, preferencialmente, que nós tenhamos uma barragem onde isso não acontece, onde a linha piezométrica não toque nesse maciço. E quanto maior, né, nesse maciço, não, nesse talude de jusante, perdão, e quanto maior o porte da barragem, o que vai acontecer? Isso se torna cada vez mais drástico. Então, por isso, ao aumentar a altura dessa barragem, 5 metros, 10 metros a mais, nós precisamos cada vez mais puxar essa linha piezométrica mais para dentro do nosso maciço. Então, nessa figura, por exemplo, vocês veem que a linha piezométrica, que define uma região totalmente saturada, né, abaixo dela, não toca mais esse talude de jusante. Como que nós fazemos isso? Nós podemos criar aqui um enrocamento de pé, ou um dreno de pé, que é nada mais do que fragmentos, né, blocos de rocha que são conglomerados de forma que a água corra para essa região, para esse enrocamento. Porque nós temos dois materiais de permeabilidade muito diferentes aqui. Um material argiloso, que é o nosso enrocamento,
que é a nossa argila, perdão, nosso aterro compactado, e temos o nosso material de enrocamento, que é permeável. Por isso, assim que essa linha piezométrica encontrar esse fragmento de rocha, né, esse dreno de pé, ela vai correr para ele e vai deixar uma região mais estanque do maciço. Aumentamos mais essa altura da barragem, estamos falando de 10 metros para cima, você tem que trazer mais a linha piezométrica para dentro do seu maciço. Então aqui vocês veem agora não mais um dreno de pé, mas um colchão drenante. Pode ser feito com areia, brita, pedrisco, né? Existem critérios de dimensionamento para verificar qual é o material que pode ser utilizado. Olha o que aconteceu agora. A linha piezométrica está caindo mais para dentro ainda do maciço, né? Está praticamente vertical aqui, vindo a encontrar esse maciço, esse colchão drenante. Aumentamos mais a altura da barragem aí de 15 metros para cima, 10, 15 metros para cima, nós podemos conjugar esse colchão drenante com um filtro vertical, também chamado filtro chaminé. Agora a linha piezométrica vai morrer nesse filtro vertical, nesse dreno chaminé. A água vai percolar por essa camada drenante, geralmente de areia, brita, e vai embora. Vai para jusante seguindo esse filtro. Ou seja, o maciço de jusante, ele fica estável. Bom, e se nós estivermos falando aí de barragem média, grande porte, 50, 60, 100 metros, é impossível se executar uma barragem dessa forma, com um filtro chaminé, sem pensar em possibilidade de erosão interna, o chamado piping. A água, por conta da gravidade, ela vai descer lavando todo o material que ela puder nesse filtro vertical. Por conta de quê? Por conta de uma grande energia potencial. Por isso que, da mesma forma que nas rodovias nós vemos vários taludes com uma escada hidráulica, aquela escada de concreto utilizada para dissipação de energia, dentro de um maciço de barragem, isso também é utilizado. Então, essa escada, esse zigue-zague que vocês veem aqui dentro do maciço, é um dreno, né, um filtro que foi executado dessa forma, a fim de dissipar essa energia potencial da água. Ok? Bom, e se por acaso nós conjugarmos uma barragem sendo executada com terra e enrocamento? Como que isso fica? Aqui nós temos uma barragem com um núcleo impermeável, ela tem um dente aqui, uma trincheira para ajudar na estabilidade ao deslizamento, para que a água não leve essa barragem embora. E aí, esse material no entorno desse núcleo é enrocamento. Bom, qual que é a finalidade desse núcleo? É tornar o seu maciço mais impermeável. Quando que nós poderíamos executar uma barragem dessa em detrimento de uma barragem bem compactada, de terra, de argila? Vai depender de vários fatores, e um deles, e principal, é disponibilidade do seu material. Às vezes você tem duas jazidas, duas áreas de empréstimo para poder escolher para fazer a compactação, a execução da sua barragem. Uma contém muito material rochoso e pouco material argiloso, e outra contém pouco material argiloso, ou melhor, outra contém muito material argiloso e quase nada de rocha. Vai ficar a cargo de quê? Do tipo de material, da disponibilidade, da cubagem desse material e da distância. Às vezes, você tem um material de menor resistência que está a 1 quilômetro do seu empreendimento. E você tem um outro material de muito boa resistência que está a 10 quilômetros. E aí? Será que esse material que está mais perto, por menor que seja a resistência dele, comparada com a outra jazida, não serviria? Então, tudo isso são critérios de projeto que nós precisamos analisar. Ok. Vocês veem agora uma barragem toda de enrocamento, só bloco de rocha, e por conta disso, a percolação de água nessa barragem ela é muito maior do que se fosse simplesmente uma barragem de terra. Por isso, nós precisamos aplicar algum tipo de revestimento sobre o talude de montante dessa barragem. Esse revestimento pode ser feito com placas de concreto,
pode ser feito com asfalto, certo? Para poder impermeabilizar essa superfície. E a água. Por onde a água vai entrar? Essa água vai ter que ser direcionada para uma outra estrutura hidráulica, um vertedouro, por exemplo. Joia? E a escolha do tipo de barragem vai depender, portanto, da forma e das dimensões do vale, onde nós vamos encaixar essa barragem. Vales mais abertos, né? Eles são mais propensos a aguentarem, a poderem atingir uma resistência frente, uma capacidade de carga frente a barragens de terra, por serem barragens mais leves, comparadas a uma barragem de concreto. E se você tiver vales mais encaixados, de preferência, e se a sua fundação aguentar, barragens de concreto, de pequena espessura, são uma boa solução. Obviamente depende da sua finalidade, depende de toda uma disponibilidade de materiais, como nós falamos aqui. Ó. Essa disponibilidade... Alô? Como é que está a internet aí? Tá legal? Me dá um joinha só para eu saber aqui. Tá boa, né? Ok. Joia. Então, pessoal, disponibilidade de material é importante. Finalidade da barragem. Qual é a finalidade? É uma barragem de rejeito, é uma barragem para fins industriais, para armazenar vinhaça, por exemplo. Essa vinhaça é um subproduto da cana-de-açúcar que hoje é utilizado como adubo da própria cana. Então, é um tipo de empreendimento que nós trabalhamos muito no Triângulo Mineiro, justamente por quê? Porque são piscinões, uma barragem de pequeno porte, que precisam ser revestidas com uma manta. Se essa manta furar e tiver contaminação de lençol freático em função desse material ácido, que é a vinhaça, a multa ela é pesada. Então, isso também é alvo de auditorias. O clima também é outro fator muito importante na hora de se analisar o tipo de barragem a se escolher. Se você estiver em uma região que chove o tempo inteiro, o ano inteiro, vai ser um pouco complicado você controlar a compactação dessa barragem de terra. Então, de preferência, se for possível, se acharem enrocamentos, blocos de rocha na região, vai ser uma opção mais viável. Se você tem estações bem definidas de chuva e seca ao longo do ano, né, como nossa zona da Mata Mineira, né, clima bem definido, o que a gente consegue muito tranquilamente fazer? Definir a área ou o ano, né, a época do ano, onde essa compactação, essa execução vai ser feita. Bom, e quais seriam as etapas de um projeto de barragem? Primeiramente, nós podemos citar a etapa de inventário. O que consiste essa etapa? Aqui nós estamos falando em projeto, tá? Nós vimos lá os vários empreendimentos, as várias áreas, estudo de impacto ambiental, perícia, auditoria. Agora, em relação ao projeto propriamente dito. A primeira etapa desse projeto é a etapa de inventário, onde nós vamos fazer um primeiro planejamento para a escolha de possíveis locais que possam servir como eixo da barragem. Então, eu sempre gosto de brincar, né? Sempre gosto de falar com meus alunos que a primeira coisa a fazer é ir tomar um cafezinho com o seu cliente, com o proprietário, né, que está querendo esse empreendimento. Por quê? Porque você vai fazer uma solicitação de planta planetimétrica, né, o campo aí dos topógrafos, né, de engenheiros agrimensores também, e perguntar o seguinte: quais são as áreas disponíveis para se locar uma barragem? Então, essa pergunta ela vai ser respondida em função de quê? De disposição ou disponibilidade de áreas. Isso em grandes fazendas, né, em vários hectares aí de uma mesma empresa, de um mesmo proprietário, isso é tranquilo, literalmente tranquilo de se fazer quando comparado à engenharia de fundações. O que nós fazemos na engenharia de fundações? Você tem um cliente que quer construir uma empresa, quer construir uma estrutura, um edifício industrial, comercial, e para isso ele precisa executar esse projeto desde a fundação. Então ele já tem um lugar.
Ele não tem opção de ficar escolhendo vários lugares. Na questão de barragens, isso é mais tranquilo. Nós estamos falando de empreendimentos locados em grandes áreas, extensas áreas. Por isso, a primeira coisa a se fazer é verificar quais são os possíveis eixos, os possíveis lugares onde nós podemos colocar essa barragem. Isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de solo de fundação que você tem, no eixo onde você quer colocar a barragem, vai depender do volume que esse eixo vai te barrar. Imagina a situação, às vezes você está em dúvida, você está explorando dois eixos diferentes, dois lugares diferentes. Um deles tem uma fundação muito ruim, uma fundação que vai precisar de um tratamento. Alô? Certo aí? Deu uma travada para mim aqui, tá tudo ok? Joia. Você tem uma fundação com um solo muito ruim, mas esse local te armazena um muito bom volume de água. Então, se eu quero, por exemplo, uma barragem de irrigação, para irrigação, e eu tenho um grande volume de reservatório, pode ser que compense para mim fazer o quê? Compense gastar, investir em um melhoramento, uma escavação, uma substituição muito grande de volume de fundação a fim de se executar um maciço. Por quê? Porque o volume compensa. Agora imagina um outro local, um segundo local, onde a fundação é perfeita, você tem rocha, tem solo de boa resistência, as ombreiras são próximas, o vale é encaixado, é profundo, mas ainda assim o volume a ser armazenado é baixo. Então, será que compensa? Por isso, nós temos que colocar no papel e verificar nessa etapa de inventário quais são os melhores eixos, os melhores lugares. Segunda etapa, análise de viabilidade. O que consiste essa etapa? Consiste, agora sim, na definição de qual é esse melhor eixo, qual é o melhor tipo de barragem, qual é o arranjo de obras, onde você vai colocar um vertedouro, né? Aquela estrutura hidráulica para liberar a vazão de enchente que vem aí de chuvas torrenciais, vem aí das suas chuvas na sua microbacia. Então, tudo isso vai consistir nessa segunda etapa de projeto. É aqui onde nós vamos começar uma bateria de investigações do nosso solo. Vamos verificar se esse eixo possui, de fato, aquelas características de projeto que nós precisamos que ele contenha. Passamos, portanto, para uma terceira etapa, a chamada etapa de projeto básico, que aí sim consiste em, após ter escolhido o eixo a ser barrado, você vai fazer toda uma verificação, uma prospecção de subsolo, de ombreiras, verificar todas as características físicas, químicas, hidráulicas, características de resistência do seu solo de fundação, do seu maciço, das jazidas que estão disponíveis para você executar esse projeto, ok? E também uma última etapa seria a de projeto executivo, que funciona como uma etapa complementar à de projeto básico. Eu costumo brincar que é no projeto executivo onde nós vamos cotar o nosso projeto básico. Você vai detalhar todo o seu projeto daquele empreendimento, daquela barragem. E ele serve também como uma etapa complementar à de projeto básico, no sentido de, e se for necessário, fazerem-se novas investigações? Bom, será que isso pode acontecer? Nós fizemos toda uma bateria de investigações, começamos o projeto, mas existe a possibilidade de esse projeto precisar, em algum determinado momento, parar. Nós fazemos mais alguns ensaios, mais algumas investigações para poder prosseguir? Existe. E pensando nessa possibilidade, com uma certa segurança, né, a gente tem tudo para ter um projeto mais econômico possível. Um exemplo disso que não aconteceu foi na usina hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu foi construída com um delay do início da sua estrutura, né, da sua execução até o final, com uma série de problemas em função de falhas de investigação. Foi um empreendimento
onde, na época, ditadura militar, a geologia e a engenharia começavam a flertar, começavam a conversar entre si, e algumas investigações que eram importantes para um geólogo não eram para um engenheiro civil, para um engenheiro de minas e vice-versa. Então, a partir do que foi aprendido na engenharia geotécnica com Itaipu, as coisas começaram a se encaixar melhor. Então, o que aconteceu? Em uma determinada etapa de projeto, né, o pau quebrando, concreto em massa, grandes volumes de concreto para executar o maciço da barragem de Itaipu, observaram que existia uma camada, um dente podre, uma camada muito fraturada de rocha na fundação da usina, da barragem. E aí, o que foi preciso fazer? Precisaram parar toda a obra, fazer mais uma série de investigações, uma cubagem daquele dente podre, extrair toda aquela camada de rocha podre e fazer uma grande injeção de concreto. Isso gerou tempo a mais na obra, gerou custo a mais que não tinha sido contabilizado, tá? Tudo por conta de quê? Por conta de uma falha de investigação de subsolo. Então, o projeto executivo, ele serve como isso. Você precisa também deixar um capital já reservado, pensando-se nessa possível nova bateria de ensaios, possíveis investigações, após você já ter o seu projeto básico confeccionado. Bom, e quais seriam os componentes de um projeto de barragens? Primeiramente, como nós falamos, a seleção do local já está lá no início do projeto, inventário, viabilidade. Depois nós precisamos passar para a etapa de investigação de subsolo, baterias de ensaios, seja em campo, seja em laboratório. Bom, Clínio, o que você defende? Você defende que devem ser feitos ensaios de campo, né, como os vários tipos de investigação, métodos diretos, semidiretos, indiretos, ensaios geofísicos ou um SPT, um ensaio de cone, um CPT ou um DMT, que são os tipos de ensaio que nós utilizamos em projetos de barragens. Eu defendo que você tem que trabalhar com aquilo que o seu projeto te exige. Muitos tipos de ensaios de campo vão dar uma mesma informação que um ensaio de laboratório, muitos outros não. Então, vai existir uma determinada etapa da sua obra que vai demandar uma investigação de laboratório. Retirar a amostra, levar lá para o laboratório, fazer toda uma caracterização no laboratório e outros tipos de abordagem vão precisar basicamente de quê? De uma verificação em campo, ok? Mas sempre essa investigação precisa ser feita. Estatisticamente falando, os custos com investigação de subsolo, com ensaios, eles são da ordem de 0,5% a 1% do custo total de uma obra. Se nós pegarmos uma barragem de pequeno porte, que vai ter um custo total de 1 milhão a 2 milhões, olha o que você vai ter aí de gastos com ensaio. Não é nada. E eu costumo falar também que o primeiro desafio que nós temos na engenharia como um todo é convencer para o nosso cliente que ele precisa de investigação. É o barato que sai caro. Você acha que, não, principalmente na família, né? Depois que você forma, bacana, camarada, seu tio, parente, papagaio, fala o seguinte, e aí, dá para executar uma fundação, dá para colocar um prédio de 4 andares aqui nesse solo? Né? Acho que você virou o deus dos solos, né? God of Soil. Não, não é assim que funciona. Você pena, rala 5 anos numa graduação para aprender o caminho das pedras. Bom, eu sei que eu preciso dar um jeito de conhecer esse solo. Então, não passei 5 anos numa graduação para conhecer, bater o olho e falar, é uma argila arenosa. Não, tem que ter investigação, certo? E muito cliente quer sair fora dos gastos, deixando de lado essa investigação. É nosso papel estar de cima e fazer, sim, toda uma prospecção, uma bateria de investigações. Um terceiro componente é a estimativa do volume do reservatório e do volume do maciço. Então, como nós falamos, né, você precisa verificar qual é o eixo que vai te dar o maior volume possível,
né? Qual é a relação custo-benefício? Posse de uma planta planetimétrica, né? Campo aí dos topógrafos, você consegue gerar o volume estimado de um determinado reservatório. Bom, e como se estimar o volume do maciço? Como você fala do seu cliente? Você vai precisar de 500 mil metros cúbicos de solo. De onde nós vamos tirar esse material? Você vai precisar de 1.200.000 metros cúbicos. De onde vai sair? Isso surge a partir de um pré-dimensionamento em um projeto de barragens. Esse pré-dimensionamento consiste em você estimar quais devem ser as inclinações dos seus taludes. O meu talude de jusante vai ter uma inclinação 3:1. O meu talude de montante, uma inclinação 3:1, 4:1, jusante. Como é que isso vai se dar? Isso vai depender de quê? Vai depender do tipo de solo, certo? O pessoal da agronomia tem muito boas recomendações agronômicas, portanto, sobre essas inclinações. Só que para a gente que tem algumas técnicas, né, uma assistência por computador, vamos falar assim, nós podemos utilizar dessas primeiras sugestões de inclinações e depois fazer um novo dimensionamento. Por isso que eu gosto de falar em pré-dimensionamento. Ok. Tratamento da fundação. Esse tratamento pode ser dado por uma escavação, retirar toda uma camada de solo ruim, matéria orgânica, solo mole e fazer um melhoramento desse solo. Esse melhoramento pode ser feito de forma mecânica, forma química, certo? O que seria um melhoramento mecânico? Você retirar um solo e voltar compactando com um controle de compactação é um melhoramento mecânico. Você está melhorando as características mecânicas desse solo. Um melhoramento químico seria fazer um tratamento de solo aí com cimento, uma mistura solo-cimento, solo-cal. Porém, isso não é usual em engenharia de barragens, em projetos de barragens. Esse melhoramento mecânico, a compactação, ela acompanha todo esse processo de tratamento de fundação. Dimensionamento dos sistemas de drenagem, seja interno, seja externo. O que é um sistema de drenagem interno? Filtros de areia, né? Drenos, sanduíches, filtro chaminé, colchão drenante. E o que seria um sistema externo? O seu próprio vertedouro. Tá? Então, onde que esse vertedouro vai estar alocado? Na ombreira direita, na ombreira esquerda da barragem? Isso faz parte de toda uma logística de dimensionamento de sistemas de drenagem. Estabilidade de taludes. Essa é a minha preferida. Gastei um bom tempo em cima de estabilidade de taludes. O meu doutorado foi nessa área. Então, errei bastante para poder pegar gosto pela área, por esse ramo de estabilidades. Bom, e aqui eu trago para vocês uma ilustração de um software que nós utilizamos muito em obras de terra, né? Seja em taludes, estruturas de contenção, barragens, que é o Slide da Rock Science. E esse software trabalha com a metodologia de equilíbrio limite. Né? Para quem é da área aí de geotecnia, já ouviu falar, nós vamos fazer alguns somatórios de forças, momentos, né? Para verificar a estabilidade dessa barragem. O que nós chamamos aqui de verificação de estabilidade? Se esse número que a sua ilustração, que essa ilustração apresenta, é maior do que 1, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos mais resistência do que forças atuantes. Então, tudo coopera para o bem da barragem, para que ela fique estável, para que você não tenha um problema de ruptura. Se esse valor der menor do que 1, quer dizer o quê? Que você tem mais forças atuantes para jogar sua barragem no chão do que resistência. Então, se por acaso você encontrar uma situação dessa, um fator de segurança, como é o caso aqui, de quanto que você está vendo aí? 0,883, você não vai executar essa barragem, ela não vai ficar de pé. Então, por isso que isso aqui é tudo projeto ainda. Você chegou numa situação dessa, tem até uma turma aí, né, que está defendendo projeto de barragens amanhã, passou por isso aqui essa semana.
Se você chegou numa situação dessa, você tem pelo menos duas opções. Você pode tentar estudar uma nova jazida, buscar um outro solo que vá ser utilizado para dar uma maior resistência desse maciço, ou você pode também tentar aumentar toda essa massa. Então, nós poderíamos puxar esse aterro mais pré-jusante para que ele distribua uma carga em uma área maior, né? Esse é o princípio da física que nós usamos o tempo inteiro. Tensão é igual a força sobre área. Se você aumenta a sua área de contato, você está diminuindo a tensão a ele distribuída. E uma terceira opção seria essa que vocês veem aqui agora. O que foi feito aí? Nós colocamos um sistema de drenagem interna. Essa camadinha amarela aqui é um filtro vertical e horizontal. E ao executar esse filtro, olha o que acontece daqui para cá, com a linha piezométrica, né? Com o direcionamento da água. Ela vai para a camada mais drenante. Esse filtro tem que ser um material de areia, de pedregulho, né? De brita, mais permeável do que o nosso material do maciço. Então, a água encontrou essa camada permeável, ela vai seguir o seu caminho aí em direção a jusante e o maciço vai ficar estanque, né? Contanto que o projeto, o dimensionamento tenha sido bem executado. Ok. Eu apresento também uma imagem de uma cava de uma mina a céu aberto, foi minha área de estudo no doutorado, mostrando aqui essa mesma metodologia, método de equilíbrio limite, essa abordagem de estabilidade de taludes. Nós vamos ver isso aqui, né, nessa pós-graduação que nós estamos promovendo. Tem um módulo, um final de semana só sobre análise computacional, tá? Sobre projeto, modelagem assistida por computador. E aqui vocês veem uma superfície de ruptura ou um estudo de estabilidade mostrando aqui que existe esse fator de segurança de 1.499. Vamos arredondar, 1,5. Isso aqui está estável? Está estável, está acima de 1. Né? Esse software funciona assim, ele vai te dar a região crítica com o menor fator de segurança. Então, por que eu quero o menor? Porque vai ser em cima desse que eu vou trabalhar. Eu vou tentar melhorar as propriedades dessa região, dessa superfície. Se o que eu achei aqui é maior do que 1, ok, está estável. Se nós vamos poder assinar, colocar a nossa assinatura técnica, assinar a RT desse projeto ou não, aí já são outros 500. Existe uma normativa, né? Existe uma norma brasileira, na verdade, a NBR 11.682 de 2009, que vai tratar de estabilidade de encostas, estabilidade de taludes. Então, em empreendimentos de barragem, nós precisamos garantir pelo menos um fator de segurança de 1,5. Por quê? Nós estamos considerando aí 50% de incertezas em relação ao projeto, ao dimensionamento. Se está acima de 1, está estável. Mas pensando em eventuais catástrofes, vazões de enchente, chuvas torrenciais que você não previa no seu projeto, a norma te exige no mínimo 1,5. Então, nesse caso aqui, resolveu o problema de estabilidade, mas daria para assinar esse projeto? Ainda não. Você teria que continuar trabalhando em cima dessa análise de estabilidade. Essa aqui, então, é de uma cava, né? Método de equilíbrio limite, mesma abordagem que esse primeiro software aqui apresenta. E existem outras abordagens, que eu também trabalhei muito. Uma delas, né, é o chamado método de elementos finitos. Tem tirado o som de uma turminha que está aqui, tá com a gente aqui. O que é um método de elementos finitos? Você vai pegar uma determinada região, uma determinada superfície, no caso aqui, toda essa seção, né? E vamos dividi-las em uma malha com vários elementos que têm tamanho, têm comprimento finito. E isso também nos permite determinar esses fatores de segurança. Então, nessa imagem agora, você vê a mesma cava, a mesma região, com o fator de segurança sendo analisado. E olha o que a gente tem de resposta aqui. Não sei se está dando para vocês verem, mas o fator de segurança aqui é 1,47. Poxa,
estou utilizando duas metodologias diferentes, com um erro aqui de 0,02, né, segunda casa decimal, nós estamos falando aqui que é a mesma coisa. Então, você tem a possibilidade de escolher ainda qual metodologia utilizar na sua análise. Ok? Isso aqui nós vamos explorar com bastante atenção também. 7. A análise de percolação. Não basta simplesmente que o seu projeto esteja estável em relação às propriedades de resistência do seu maciço, da sua fundação. Se você tiver forças expressivas de percolação da água pela fundação, você pode ter uma ruptura pela sua fundação e não pelo maciço. E não é isso que a gente quer nos nossos projetos. Por isso, nós também precisamos estudar esse comportamento da água frente à percolação, tanto no barramento quanto na nossa fundação. Revestimento. Às vezes nós estamos construindo uma barragem que vai armazenar milhões de metros cúbicos de água em um grande reservatório e, por isso, se essa região tiver uma boa incidência de ventos, esse vento, nesse grande reservatório, pode gerar ondas que vão ficar o tempo inteiro batendo no nosso talude, né? No caso, o talude montante, em contato com a água. Por isso, você pode ter feito uma excelente compactação do seu material, mas essa água, né? Como é que é o ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa água, o tempo inteiro, ela vai te levar a uma possível erosão do seu maciço. Por isso, nós protegemos, nós revestimos esses taludes com rip-rap, né, blocos de rocha, fragmentos de rocha em contato com a água, para que sejam amenizadas essas batidas, né, essas forças erosivas aí da água, das ondas. E no restante da barragem, talude de jusante e também a crista, você pode revestir simplesmente com uma grama plantada, uma gramínea, né, um tapete em gramíneas. Também não podemos deixar de analisar esse nono tópico, que é o de instrumentação e monitoramento, que hoje é um dos mais importantes aí, porque ele é um pós-projeto. Para que serve uma instrumentação ou o que é uma instrumentação? Nada mais é do que você utilizar de instrumentos para monitorar essa barragem, monitorar comportamento de pressão da água dentro do maciço, monitorar qual é a posição do lençol freático, do nível d'água dentro desse maciço da barragem, monitorar deformações verticais, recalques, monitorar deformações horizontais, pressões totais, e isso é um dos grandes fatores que tem jogado as classes de risco de barragens lá para cima em função de quê? Falta de projeto e também falta de instrumentação. Você vai ver, quando você estiver atuando na área de segurança de barragens, fazendo a sua auditoria, você vai ver pequenos empreendedores entrando em parafuso porque foram auditados, a fiscalização bateu lá, e ele tinha um açudezinho de 2 metros de altura que foi classificado como de grande risco. Mas como assim? Tem mais de 30 anos essa barragem, se ela romper, ela vai matar os meus peixinhos aqui, vai matar meia dúzia de couve ali na frente, não tem grande impacto. O problema é, se não tem projeto, se não tem instrumentação, não tem nenhum tipo de verificação se essa barragem pode ou não romper, como que você, proprietário dessa barragem, empreendedor, vai garantir que ela está em condições de estabilidade? Por isso, o órgão ambiental, né, a nova fiscalização, entende que essa barragem precisa ser auditada, precisa ser fiscalizada com uma periodicidade de menos anos. Então, nós classificamos barragens em classes alta, média e baixa. Quanto mais alta for a classe dessa barragem, ela tem que ser auditada de ano a ano. Se ela for de médio risco, de 2 em 2 anos, for de risco baixo, 3 em 3 e assim por diante. São as 3 classificações que nós temos e é o que nós vamos abordar. Agora, falando de plano de segurança de barragens. A Lei 12.334 de 2010 estabeleceu a chamada Política Nacional de Segurança de Barragens, ou PNSB,
que vai definir as atribuições e as formas de controle que são necessárias para nós assegurarmos as condições de estabilidade de uma estrutura de barragens. Ela estabelece duas coisas, dois critérios. O primeiro deles são as chamadas categorias de risco, ou CRI, e a segunda é o possível dano potencial associado, ou DPA. Ambos vão ser classificados em alto, médio ou baixo. Joia? Vamos começar falando primeiramente da CRI, das categorias de risco. Elas são basicamente uma classificação de uma barragem frente à possibilidade de acidente. Então, nós vamos vistoriar uma estrutura, nós vamos confeccionar, na verdade, uma estrutura, fazer um projeto, uma execução, pensando em, se essa barragem romper, como que ela pode vir a romper? Então, isso vai estar diretamente relacionado com o quê? Com estado de conservação, com plano de segurança, se existe ou não. E é assim, ó. Na CRI, nós vamos considerar as características técnicas dessa barragem, CT, o estado de conservação, como mencionado, EC, e o plano de segurança da barragem em questão, PS. Nós vamos ver aqui 3 tabelas destinadas a essa classificação de categoria de risco. Tá? Isso aqui está tudo disponível nos manuais de segurança de barragem. Se você entrar no manual da ANA, digitar na internet, no Google, manuais da Agência Nacional de Águas destinados à segurança de barragem, você vai ver vários manuais ensinando como fazer essa classificação, como ela deve ser feita, por que profissional. E, primeiramente, nós vamos analisar as características técnicas. Olha o que vai entrar nessa conta. Qual é a altura da barragem? Qual é o seu comprimento? Qual é a vazão de projeto? Isso se teve projeto. Qual é o método construtivo e em relação à auscultação, em relação à instrumentação dessa barragem? Então, você vai verificar que isso nada mais é do que um somatório. Vários itens que nós precisamos fazer um somatório dessas pontuações e essa tabela de características técnicas vai nos levar a um somatório de 0 a 38 pontos. Quanto menor for a barragem, ela vai receber características mais próximas de pontuação 0. Quanto mais alta, pontuação maior. Comprimento de ombreira a ombreira, né, de eixo a eixo da sua barragem. Quanto menos comprida, mais encaixado o vale, vai receber menor pontuação. Vazão de projeto, né? Se você fez um estudo de vazões de projeto, tempo de recorrência, no seu projeto da barragem, menores valores. Método construtivo, isso aqui nós vamos discutir muito ainda em relação a esse método construtivo. Quando você ouviu em 2015 falar no rompimento da barragem de Fundão, a primeira coisa em que nós, no contexto geral, pensamos em levar a discussão era qual era o tipo de alteamento da barragem de Fundão. Ela era alteada em uma etapa única, como essas barragens de pequeno porte, que você vai compactando e em 1 semana você termina a compactação da barragem, ou ela era feita por alteamento para jusante, para montante, para dentro do seu rejeito, ou por linha de centro, que é um processo misto entre montante e jusante. Então, a barragem de Fundão rompeu, era alteamento para montante, né? A dita, entre aspas, coloca bastante aspas aí, menos segura. Ou seja, você vai esperar o seu rejeito da sua barragem adensar, vamos falar aqui em barragem de mineração. Aquele rejeito adensou, você vai executar um segundo alteamento da sua barragem sobre esse rejeito. Parte sobre a barragem, parte sobre o rejeito. E assim por diante. E o alteamento para jusante, pegando o outro extremo, é quando você executa esse maciço, né, esse alteamento, não sobre o rejeito. Então, teoricamente, sobre um material mais resistente, né, sobre uma continuação do seu barramento. E aí vem a grande polêmica. Porque quando a barragem do Córrego do Feijão, né, de Brumadinho, também rompeu, adivinha que tipo de barragem que era? Barragem alteada a montante.
E aí veio a grande crítica, não presta barragem altiela para montante. Porém, se nós pensarmos em situações diferentes, imagina uma barragem compactada, o seu alteamento executado em cima de um material totalmente consolidado, né? Onde aquela água do maciço, aquela água do rejeito, perdão, já foi toda drenada, o maciço encontra-se bem resistente junto com o rejeito. Construir em cima desse material pode ser muito mais seguro do que você construir em uma área ajusante, fazer um alteamento ajusante para ajusante sobre um solo mole, sobre uma fundação em solo mole, em matéria orgânica, sem nenhum controle de qualidade. Então, essa questão de se falar em médio construtivo ajusante ser mais seguro do que a montante, do que linha de centro e vice-versa, é muito relativo. Joia, isso é muito relativo. E por essa própria classificação aqui, ó, nós vemos que existe uma tendência a fazer o quê? É barragem altiela para montante, vai levar a maior pontuação. Então, de cara, vai ter pontuação alta, tendendo a ser de alto risco. E a auscultação? Lembra o que eu falei? Você vai ver proprietários de pequenos empreendimentos tendo a sua barragem classificada como de alto risco, maior risco, por conta disso aqui, ó. Se não existir projeto e se não existir instrumentação, você vai ver pequenos açudes sendo classificados como alto risco e sendo obrigados, portanto, perante a legislação ambiental, a reformularem todo um novo projeto de barramento, pensando em todas as condições que, se essa barragem romper, o que pode acontecer. Joia? Então, essas são as características técnicas que nós vamos levar em consideração para se fazer essa categoria de risco, né? Para se classificar essa categoria de risco. O segundo item a se analisar é o estado de conservação dessa barragem. Em relação às estruturas extravasoras, às estruturas drenantes, existe confiabilidade, teve projeto, né? Existe algum tipo de fissuração, escape de água por essas estruturas? Então, isso já é em relação à conservação do seu barramento, do seu vertedouro, da sua conjugação de obras. Como que está a percolação? É totalmente controlada pelo sistema de drenagem? Existe umidade ou surgência nas áreas de jusante, taludes, ombreiras? Existe surgência nas áreas de jusante com carreamento de material? Então, observa que quanto mais prejudicial a estabilidade da barragem é, maior vai ser essa pontuação que ela vai receber. Deformações, recalques, deterioração dos paramentos, né, dos taludes, também devem ser levados em conta. E essa classificação, em relação ao estado de conservação, varia de 0 a 40 pontos. Em relação ao terceiro e último aspecto de CRI, plano de segurança da barragem. Existe documentação de projeto? Qual é essa documentação? Existe projeto executivo, IES-Built, né? Existe o como construído? Existe, né? A barragem foi feita totalmente em cima de um projeto que foi executado rigorosamente. Ok, classificação ela vai receber a pontuação 0. Se não houver documentação de projeto, a classificação vai lá para cima. Soma-se aqui o valor 10. Ou seja, não conheço esse empreendimento, não sei como que ele foi feito, não tem projeto, então a periodicidade aqui vai ter que bater mais pesado na hora de fazer a fiscalização e as auditorias. Estrutura organizacional, qualificação dos profissionais na equipe de segurança de barragens, manuais de procedimento, plano de ação de emergência. Se essa barragem romper, nós precisamos bolar um plano de ação. Para onde essa água, para onde esse rejeito vai? Vai chegar em Bento Rodrigues da vida, vai chegar em meia dúzia de couve, tá? Se já existem esses documentos, beleza, você vai ter um camarada batendo na sua porta lá para fiscalizar sua barragem de 3 em 3 anos, a sua barragem vai muito bem, obrigado. Caso contrário, isso aqui não tem nada ok, todo ano você vai ter que pagar um profissional para verificar se a sua estrutura está viva ou não.
E se ela está viva, ela está gritando ou não? Ela está deformando muito ou pouco? Ela está bem conservada ou não? Joia? Relatórios de inspeção e monitoramento. Se você tem emitido relatórios periodicamente de instrumentação, se os seus equipamentos de instrumentação estão funcionando ou não. Uma dessas barragens, né, uma que rompeu um pouco mais de tempo, né, nos últimos 5 anos, ela já tinha uma série de piezômetros, instrumentos que monitoram a poropressão dentro do maciço que nem funcionando estavam. Então, nós acompanhamos na mídia, né, várias polêmicas em relação à sismicidade que foi registrado na escala Richter, na UFMG. Ah, não, era sistema de instrumentação que não estava funcionando, foi o auditor que não fez auditoria direito, né? Mas, no final das contas, o desenrolar foi acontecendo. Então, o que nós vamos tirar dessas somas? Se o somatório das condições técnicas, estado de conservação e plano de segurança, né, que seria um PS, né, der menor do que 37, a sua categoria de risco é baixa. Se você tiver um somatório entre 37 a 65, categoria de risco média, e se por acaso esse somatório der maior ou igual a 65, ou você alcançar pontuação igual a 10 em qualquer item do estado de conservação, né, o seu estado de conservação não está legal em relação a algum daqueles itens, a sua barragem vai ser classificada como de alto risco. Ok? E aí, a segunda classificação que nós também precisamos verificar é a de dano potencial associado, que pode ocorrer, né, aquele dano que pode ocorrer devido ao rompimento ou mau funcionamento da barragem. E aí a gente entra mais em um contexto ambiental, impactos ambientais, certo? Contaminação de nível d'água, lençol freático, APP, rodovias aí, de maior expressividade. Então, nós vamos ter que analisar qual é o volume do reservatório, porque em um rompimento, maior esse volume, provavelmente maior vai ser o estrago ajusante. Existência de população ajusante, se existe possibilidade de perdas de vida humana, tá? Fauna. Qual é o impacto ambiental associado, certo? Se vai atingir APP, cursos d'água. Qual é o impacto socioeconômico envolvido? Ou seja, existem instalação de equipamento, vidas humanas também, ajusante. Qual é o tipo de empreendimento que existe ajusante e se existe? Tudo isso vai fazer parte de um somatório também. Você tem as numerações aqui para cada um desses itens. Se a pontuação for maior ou igual a 13, o dano potencial é alto. Se a pontuação estiver entre 13 e 7, dano potencial médio. E se essa pontuação for menor ou igual a 7, dano potencial baixo. Ok. No caso especificamente de barragens de mineração, esse dano potencial alto, se por acaso ele for verificado, essas barragens vão ser obrigadas a elaborar o chamado PAE-BM. Na verdade, a gente sempre trabalha, né, sempre utiliza aí a definição PAE, Plano de Ação Emergencial, que vale para qualquer tipo de barramento. E especificamente no caso de barragem de mineração, a gente fala aí o PAE-BM. Então, elas vão ser obrigadas a ter esse novo projeto, esse novo plano de ação emergencial. E aí, se a barragem estiver ameaçando romper, deformações excessivas, toda a área de jusante, a população de jusante vai ter que ser avisada que existe possibilidade de ruptura, vai ter que deixar suas casas, a sirene vai tocar. Eu acompanhei, não tão de perto, mas antes de começar, né, a quarentena, uma possibilidade de execução de um pai em Tocantins, próximo a Rio Pomba, seguindo para Tocantins, não, perdão, em Tabuleiro, seguindo para Juiz de Fora. Era uma barragem de irrigação não muito grande, mas que precisou passar por uma revisão, precisou ter uma nova elaboração de um plano de ação emergencial, porque existia uma cidade ajusante da barragem.
E aí? Cidade pequena, menos de 20 mil habitantes. Na hora que chegasse a Defesa Civil falando que iria se instalar sirenes ao longo da cidade, porque existiria a possibilidade de ruptura de uma barragem, olha o pânico, olha o psicológico que isso já envolve, certo? Mas é o que a fiscalização nos exige que seja feita em função da classe de risco dessa barragem. Para barragens vinculadas à ANEEL, ou seja, usinas hidrelétricas, outros fatores vão ser levados em consideração, como, por exemplo, tipo de fundação, idade da barragem, características de casa de força, tá? E por aqui nós findamos um resumo do que será visto na engenharia geotécnica aplicada à segurança de barragens, certo? Esse aqui é a nossa grade curricular do que nós vamos abordar nessa pós-graduação. Aqui está em ordem alfabética, não cronológica. Nós vamos abordar análise de estabilidade de taludes assistidos por computador e modelagem numérica, toda a parte de computador, de software. Vamos falar, obviamente, sobre auditoria e perícia de barragens. Quem trabalhou com auditoria de barragens até 2017 já está desatualizado no mercado, porque em 2018 já vieram novas diretrizes, apesar da Lei de Segurança de Barragens ser de 2010, então muita coisa já mudou. Cartografia e geoprocessamento aplicados a barragens. Nós não englobamos tanto, não falamos tanto, mas é uma das primeiras coisas que você precisa para começar um projeto, sua planta planimétrica, saber como que se dá toda uma elevação, toda a geomorfologia do seu terreno a instalar essa barragem. Vamos falar sobre deterioração e recuperação de barragem. Surgiu uma patologia, surgiu uma fissura, uma trinca na sua barragem. O que é possível fazer? Estabilidade de taludes, obviamente. Antes de falar de softs, nós vamos explorar o que é a estabilidade de taludes. Vamos fazer uma revisão sobre fundamentos de mecânica dos solos, fundamentos de mineração e barragem de rejeito, fundamentos e legislação de segurança de barragens, as novas diretrizes, geologia de engenharia aplicada a barragens, instrumentação e monitoramento, certo? Será que é possível nós pegarmos uma barragem de 5 metros de altura que possui um alto risco de rompimento, em função de não se ter dados, não se ter projeto, e colocarmos equipamentos importados, piezômetro, inclinômetro dentro dessa barragem? Será que um pequeno proprietário aguenta trabalhar com essa manutenção? Então, várias coisas dá para a gente discutir em cima disso. Investigação geotécnica e ensaios de campo. Vamos falar de ensaios diretos, que você tem contato com a amostra, você faz uma análise tátil visual dessa amostra, como ensaio SPT, outros ensaios que só podem ser feitos em função de calibração de equipamentos computadorizados, ensaio de cone, ensaio dilatométrico, pressiométrico. Vamos falar de ensaios geofísicos, georradar, GPR, licenciamento ambiental e avaliação de impactos ambientais aplicados a projetos de barragens, todo um contexto ambiental, qual que é o papel do engenheiro civil, do engenheiro ambiental, do geógrafo, do agrônomo, das diversas áreas aí em função do CREA, mecânica das rochas aplicadas a projetos de barragens, planos de ação emergencial, Quem conhece aí das redes sociais, a Rafaela Baldi, coordenadora do Instituto Mineri, ela vai estar com a gente ministrando essa parte de plano de ação emergencial. É uma referência nacional. Eu vou ser um dos alunos a assistir esse módulo. E vamos também falar, obviamente, de projeto e execução de barragens de terra e terra-enrocamento. Ok? Então, basicamente, essa é a nossa grade curricular dessa pós-graduação em engenharia geotécnica, em auditoria e segurança de barragens. Deixa eu ver se a Donai está por aqui. Acho que não está, não, né? Ah, não. Bom, pessoal, qual que é o objetivo dessa pós? É basicamente englobar tudo que a gente explorou aqui, certo? É falar sobre projeto, sobre aplicações nessas diversas áreas de projeto. Então, desde a parte de avaliação de impactos, passando pelo projeto, a toda a parte de planos de ação emergencial, planos de segurança de barragens, possibilitar, portanto, essa realização de projetos, gestão e monitoramento de barragens,
Esse é um grande problema que nós temos nessa área da engenharia de barragens. Muita gente faz o projeto, mas não pensa na manutenção, no monitoramento. Além de promover a capacitação, deixa eu puxar aqui, a capacitação em avaliação e gestão de riscos e também de discutir e analisar problemas para a elaboração e implementação de soluções de segurança de barragens. Duração desse programa de pós-graduação, 1 ano e 2 meses, tá? 360 horas. As aulas são aos sábados e domingos, então um final de semana por mês, de 8 às 18, tá? Obviamente tem uma pausa, tem um coffee break, para você não ficar escutando o mesmo professor falando 2 dias direto na sua cabeça, ninguém aguenta. E o investimento está aqui, ó. Você pode dividir essa pós em 14, 18 parcelas ou 22, certo? 10% de desconto à vista. E as inscrições você pode fazer pelo site, né? pós.univicosa.com.br ou pelo telefone WhatsApp que se encontra aqui na tela. 3899-8079, 3899-8065, DDD 31. Olha, isso aqui é basicamente o que nós vamos abordar, o que nós vamos discutir nesse programa de pós-graduação. Ok, muito obrigado pela presença de todos vocês e agora eu queria abrir espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, queira trazer alguma discussão, queira fazer algum levantamento, pode ficar à vontade. Alguém? Ronan. Boa noite, Clis. Boa noite, fala comigo. Eu sou estudante da UFV, na engenharia de agrimensura. Sim. Tive a oportunidade de acompanhar alguns minicursos com você aí, te acompanho seu trabalho também. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o emprego das geotecnologias no monitoramento de barragem, né? Utilização de laser scanner, mais voltado para a área da agrimensura, assim. Com certeza. Bom, nós falamos aqui sobre levantamento planialtimétrico, você começar um projeto em função de uma planta planialtimétrica, e isso é o que vai nos dar toda uma diretriz de projeto. Esse levantamento você pode fazer hoje com uma estação total, tranquilamente. Porém, se você estiver trabalhando com o próprio drone hoje, né, toda essa parte de levantamento fotogravimétrico, isso já nos ajuda a um ganho de tempo excelente, né? O pessoal que está aqui fazendo a disciplina de barragens pode constatar, né, pode vir a contribuir também no seguinte aspecto. Quando você vai começar um projeto de barragens, você precisa, portanto, dessa planta planimétrica. Porém, contudo, todavia, entretanto, nem sempre é um profissional, é um técnico, é um engenheiro agrimensor, é um topógrafo que faz esse levantamento. Às vezes é um técnico em topografia, não desmerecendo de forma alguma, mas que não traz aquele nível de detalhe, né? Aquela riqueza de detalhes que nós precisamos para começar o projeto. Então, eu tenho visto cada vez mais a geotecnologia sendo aplicadas principalmente na área de topografia. Às vezes, com um dia de trabalho em campo, você consegue fazer uma planta, né, um levantamento planimétrico. E com um drone em mãos, você faz esse levantamento com 10 minutos. Então, isso tem ajudado muito. Nessa própria perícia que eu estou acompanhando, né, recentemente, todo o levantamento planimétrico, né, toda a vistoria foi feita em cima de drone. Não utilizamos, hora alguma, estação total. E, em relação também à instrumentação, como que nós fazemos verificação se está existindo alguma deformação, alguma verificação, né? Algum deslocamento, seja horizontal ou seja vertical, dessa barragem? Você define um marco topográfico e faz, com uma estação total, essa verificação. Com essas novas tecnologias, essas novas metodologias, até mesmo com um drone, isso já tem sido feito, já tem sido aplicado, certo?
Então, é um mercado que tem crescido também, né? A engenharia de agrimensura, cartográfica, a topografia tem tido seu avanço expresso na engenharia de barragens. Certo? Muito obrigado, Clint. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Alexandre Gomes. Tudo tranquilo? Bom, deixa eu só fazer uma chamada com vocês aqui para liberação do certificado. Deixa eu ver quem está aqui. Alisson está na área. Ana Beatriz, está por aí? Ana Beatriz tinha entrado aqui. Ana Beatriz. Carlos Alexandre. André. André Silva. O André não apareceu. Carlos Alexandre. Carolina Fernandes. Ela estava aqui. Estava aqui agora mesmo. Edilene. Edilene está ali. Eduarda Cristina. Se eu estiver passando alguém aqui, vocês me falam. Eduarda, não. Henrique Gonçalves. Também não. Iara. Iara está aí. E essa também. Júlia. Júlia Aparecida. Karina. Laiara. Laiara estava aqui mais cedo. Larissa Pinheiro. Larissa estava também. Laura está aí. Luiz Fernando. Nayane está ali. Patrícia Trindade. Patrícia também não apareceu. Rafaela. Ronan. Vitor César e Vitória. Vitor César está ali. E Vitória também não. Eduardo apareceu aqui. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida? Em relação aos certificados, vocês vão acessar a mesma plataforma onde vocês fizeram o cadastramento e dentro de 2 dias esse certificado vai ser liberado para vocês. Ok? Bom, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela presença de vocês e espero em um futuro muito breve estar tendo contato novamente com vocês, presencialmente, né, de preferência. Nós vamos começar a pós-graduação assim que nós tivermos a liberação aí dos órgãos, certo? Do governo federal, do governo estadual. Já existe a nossa intenção de voltarmos às atividades em agosto, mas isso é uma primeira conversa que nós vamos amadurecer ainda frente a esses órgãos. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês e ficamos por aqui. Aquele abraço.